Oi! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o sono dos bebês, mais especificamente sobre o sono da Alice. Forget about the monsters underneath your bed. Sleep a little longer is what you used to say to me. Forget about the darkness. Quando a gente tá grávida, as pessoas fazem uma sessão tortura com a gente, não é mesmo? Ah, acabou o sono, você não vai dormir mais, acabou a tranquilidade. Inclusive hoje, muita gente que não viu a Alice ainda ou quando encontra a Alice pela primeira vez fala: "E aí, você tá dormindo bem? Como é que tá? Ela dorme bem?" Sabe assim, é uma das perguntas que as pessoas mais me fazem. E a resposta é surpreendente para todas elas. Sim, a Alice dorme muito bem. Para vocês terem uma ideia, a Alice dorme de 10 a 12 horas por dia. Quando ela dorme mal, ela dorme 9 horas. Então é um sono muito bom, é um sono contínuo, fora que ela dorme também durante o dia um bom período de sono. Ela dorme 1, 2, 3 horas nos intervalos aí da manhã e da tarde, dependendo do dia, de onde a gente estiver. Se a gente estiver em casa, o soninho dela pode ir até 3 horas. E eu lembro quando eu comecei a doar leite aqui em Araraquara, uma das enfermeiras falou assim: "Ah, mas a sua bebê não pode dormir 10 horas por dia." Na época, a Alice estava com 2 meses de vida e ela dormia 10 horas à noite. E aí ela falou assim: "Ah, pode dar hipoglicemia." E aí, na próxima consulta ao pediatra da Alice, eu falei: "Doutor, pode dar hipoglicemia? Pode dar alguma coisa?" Ele falou: "Pode sim, pode dar inveja." Ele falou: "Não, nem comenta muito com as pessoas que a Alice dorme tanto assim, porque, no geral, as mães têm muita dificuldade com o sono das crianças. Então, acaba achando que você tá mentindo, ou vai ficar com uma dorzinha de cotovelo, enfim, eu não ligo muito para essas coisas, então eu comento e gostaria aqui de compartilhar a nossa experiência com vocês e dizer o que eu acho que deu certo nessa questão do sono da Alice." Aliás, uma das conversas que eu tive com o pediatra dela, eu já troquei de pediatra por uma questão de perfil mesmo, mas ele era um excelente pediatra. Eu falando para ele que a Alice era muito boazinha, que a Alice dormia bem, porque quando eu chegava nas consultas ele falava assim: "Você veio deixar ela comigo, mãe? Reclama dela para mim." E eu não tinha o que reclamar, eu falava: "Doutor, ela é muito boazinha, ela mama, ela dorme a noite toda." Eu tive 2 dias, exatamente 2 dias, tive muita dificuldade com a Alice, que ela teve gases durante esse dia por culpa minha, que eu comi uma coisa que eu não deveria, que estava lá na listinha de restrições. Então, tadinha, ela ficou com gases e passou 2 dias assim bem ruim. Fora esses 2 dias, eu não tenho o que reclamar da minha filha. Ela tem uma personalidade muito boazinha mesmo, ela é muito tranquila. Só que em uma das conversas com o pediatra, ele falou assim: "E o que você acha que é isso, mãe? Você acha que é sorte?" Eu achei essa pergunta forte. Me surpreendeu no dia. E eu falei: "Não, não acho que é sorte, doutor. Eu tenho algumas teorias." Ele falou: "Gostaria de ouvi-las." E aí a gente começou a conversar sobre toda a concepção da Alice. A Alice, desde o começo, ela foi desejada, ela foi planejada, ela foi muito amada desde o início. Desde o começo da minha gestação, eu tenho me preocupado muito em como a Alice vai chegar nesse mundo. Eu me preocupei muito com enxoval, me preocupei sim com a decoração do quartinho dela. Até hoje é uma das coisas que eu curto fazer, é um hobby meu, inclusive. Mas a minha maior preocupação era como trazer a minha filha para esse mundo da melhor forma. E aí eu comecei a estudar. E eu tive um anjinho também na minha vida, que hoje eu já não faço mais aula com ela, mas ela era minha instrutora de yoga, a Ana Paula, e ela é uma pessoa assim muito inteligente, muito instruída, e ela me falava muitas coisas das quais eu absorvia tudo. Uma das coisas que ela me indicou foi uma médica que chama doutora Eleonor Luzes. Eu vou deixar o canal dela aqui. Ela tem um canal incrível, com muito conteúdo bacana, que é o seguinte: ela estuda há mais ou menos 2 décadas a ciência do início da vida. E aí ela compara com alguns países de primeiro mundo, por que que esses países, inclusive, estão fechando presídios, porque não tem gente a prender. As pessoas estão bem civilizadas. São países de primeiro mundo, não dá pra gente comparar com o Brasil. Mas ela foi fazer esse estudo de por que lá tá dando certo e aqui tá dando errado. O material dela, inclusive, tá todo na internet, a tese dela de doutorado. E uma das coisas que ela descobriu é a forma que a criança vem ao mundo. É uma das coisas que mais impactam na sociedade, que mais impactam o indivíduo como unidade mesmo e o indivíduo como sociedade. Então,
foi uma das coisas que eu me preocupei, como trazer a minha filha para esse mundo de uma forma que ela fosse muito bem recebida, que ela fosse muito bem amada e que ela se sentisse parte desse todo, que ela não se sentisse deslocada, que ela se sentisse parte disso. E eu vi que uma das coisas é o parto normal, gente. Não que se você teve cesárea, o seu filho não vai ter essa experiência, mas enfim, muitas mães têm cesáreas por necessidade, mas hoje em dia o que está acontecendo com os partos é que os médicos, por necessidades próprias, ou as pessoas mesmas, por influência, ou por falta de conhecimento, ou por medo, né? O medo, na verdade, eu associo à falta de conhecimento, que muitas vezes a pessoa acha que ela vai sofrer num parto normal, que não tem nada a ver. Dor e sofrimento são coisas totalmente diferentes. Aí o que acontece é que as pessoas acabam adiantando o parto. Então, quando você adianta o parto, uma vez eu vi uma comparação que eu achei muito adequada, que é quando você acorda sozinho e quando você acorda com o despertador assustado. Quando você faz uma cesárea antes da hora, é como se o seu filho estivesse sendo acordado fora de hora, assustado. É isso que acontece com as crianças, ele não está pronto ainda, ele não está na hora de nascer. E isso impacta muito no subconsciente da criança, né? Ela ser tirada antes da hora, ela vem de uma forma não humanizada, uma forma brusca. Então, todas essas experiências, elas trazem uma memória no subconsciente da criança, que vai formar essa criança no futuro, né? A vida dela vai ser feita por todas essas memórias conscientes e subconscientes. A gente tem essas memórias, graças a Deus a gente não lembra de tudo, porque senão a gente ia ficar louco, né? Mas muitas coisas que a gente viveu, muitas memórias que a gente tem moldam a nossa vida. E aí vocês podem pesquisar mais de conteúdo, como a doutora Eleonor, que ela vai explicar melhor isso pra gente. É uma médica, ela vai poder falar muito mais sobre isso. Mas enfim, a concepção da Alice, a forma como ela foi recebida, eu acredito que fez muita diferença. Eu fiz yoga também toda a minha gestação, então eu acredito que isso também tenha trazido para o subconsciente dela e para a experiência de vida dela. Toda a calmaria que o yoga traz e a representatividade da gente como ser único e como ser parte do todo nesse universo. Então eu acho que isso tudo fez diferença para ela. E também uma das coisas que eu acho muito importante é como a minha casa funciona. Eu moro no interior de São Paulo e a minha família e a do meu marido mora na Grande São Paulo. Ou seja, a gente está mais ou menos 300 quilômetros aí de distância. Então, isso foi muito bom pra gente, principalmente no início. O meu obstetra já tinha falado isso, ele falou, é ótimo que a família de vocês mora longe. Primeiro porque a gente não ia ter muito pitaco e isso faz muita diferença, principalmente na hora do parto. Então, eu não tive muitas influências, muita coisa na minha cabeça, isso me deixou bem calma, bem tranquila. Eu acho que também isso ajuda. E também, os primeiros meses da Alice, a gente não tem muita gente por perto. Então, fora a minha família e a família do meu marido, que veio visitar bem no início, a minha sogra veio, inclusive, no segundo dia da Alice, ficou aqui uma semana com a gente e depois foi embora. A gente não recebeu ninguém em casa. Eu esperei pelo menos um mês para receber visita em casa e só recebi também quem disse que queria vir. Quem não sinalizou nada, eu não chamei. Então, assim, no começo eu acho que é um momento muito particular. Alice é a nossa primeira filha. A gente não sabia muito bem como lidar. Então, eu achei que muita gente poderia tirar um pouco da calmaria, da tranquilidade que ela precisava para se ambientar no mundo e na nossa casa também. Então, eu acho que isso ajudou muito. E um outro ponto que eu acho que é muito importante, todo um conjunto de coisas é importante. A Lili tá resmungando aqui na babá eletrônica, ela tava dormindo. Vamos ver se a gente consegue terminar esse vídeo. Às vezes ela acorda e fica um pouquinho quietinha. E um outro ponto que também é muito importante é a rotina. Aqui em casa a gente sempre teve rotina. Primeiro, a gente dorme cedo. Não é necessário você dormir a hora que o bebê tem que dormir, mas é necessário que você pelo menos acalme a casa na hora que o bebê vá dormir. A Alice dormiu com a gente no nosso quarto, num mini berço portátil, até os 3 meses de idade. Depois dos 3 meses eu decidi passar ela pro quartinho dela, que eu achei que foi muito positivo também. Eu não queria que ela acostumasse no nosso quarto e depois saísse de lá querendo voltar, sabe? Como ela não sabia muito bem ainda onde ela estava, entre aspas, porque eu acho que o bebê sente sim onde é que ele tá.
ele conhece o ambiente, mas assim, como ela não sabia exatamente, e também às vezes a gente, como ela começou já a perceber mais as coisas com 3 meses, às vezes a gente ligava a televisão no quarto e ela acordava, ficava à luz, a gente conversando, a gente dava uma despertadinha nela. Aí eu falei, bom, esse é o momento, eu também levei o berço portátil para o meu escritório, já ia voltar a trabalhar. Falei, bom, esse é o momento de colocar a Alice no quartinho dela. Então eu passei a Alice pro quartinho dela aos 3 meses e foi muito positivo. Posso te falar? Lá ela dorme muito melhor, por conta da privacidade, do silêncio, do escurinho. Então não tem nada que distraia e faça com que ela desperte. Desde os 2 meses de idade, então, Alice dorme 10 horas por dia. Então, eu acho que o que eu posso deixar de experiência para vocês, mamães? Primeiro passo, se você está pensando em ter um bebê, se preocupe muito bem com a concepção. Tem um vídeo da Eleonor que ela fala sobre a carta convite à criança. Eu não fiz essa carta convite, mas eu fiz uma oração e pedi a Alice quando ela veio. Então eu acho que isso foi bem interessante. Eu posso comentar mais sobre isso em outro vídeo, mas eu fiz uma oração e pedi a Alice e em seguida ela veio muito rápido, inclusive. Então eu acho que é bacana, tá? Se você acredita nessas coisas. Segundo passo, se você já está grávida, preocupe-se da forma como o seu filho vai vir ao mundo. Preocupe-se em conhecimento, mais do que enxoval e essas baboseiras que a gente gosta. É importante o conforto do bebê, mas tem muita coisa que é supérflua e a gente fica aí se preocupando, gastando tempo que às vezes a gente não tem e não se preocupa com o essencial. O essencial é a forma como seu filho vai vir ao mundo, a forma como ele vai vir, a forma como ele vai se ambientar, como que está a energia da sua casa, como que está o local que ele vai ficar, como que você está preparado psicologicamente, porque você vai amamentar. A amamentação, ela é muito mais do que só alimentação. O bebê, ele mama porque ele tem necessidades biológicas e também emocionais. O peito é tranquilidade, o peito é carinho, o peito é aconchego, o peito é sede, o peito é fome também. Então, a gente tem que estar muito bem preparado, muito bem equilibrada para lidar com o bebê. Tá resmungando lá. Pera aí que eu já vou pegar você, filha. Outro ponto importante, à noite o bebê às vezes faz isso e a mãe não tem que sair desesperada correndo. O bebê, ele reclama e às vezes até chora no meio da noite. O que acontece é que existem fases do sono. Então, o bebê às vezes está trocando a fase do sono, ele às vezes até chora. Mãe, não saia correndo, não coloca a mão no bebê, não fale com o bebê. Quando você faz isso, você acorda o bebê. E a Alice às vezes chorava à noite, então o que eu fazia? Dava uns 2 minutinhos, ela parava. Então eu voltava a dormir. Nem acendia a luz, nada para olhar, porque às vezes você acender a luz do abajur, você desperta o bebê. É muito importante que o bebê saiba que é noite e que é dia, tá? Então, à noite, deixa o bebê dormir no escuro mesmo. Ele vai acostumar a dormir no escuro e isso é bom. Durante o dia, você deixa uma certa claridade para ele saber diferenciar e não trocar aí o dia pela noite, que às vezes acontece com alguns bebês. Então, à noite, quando Alice resmungava, eu deixava ela continuar dormindo. Se eu via que ela não ia dormir ou que ela estava chupando o dedinho, que foi uma coisa que ela aprendeu depois dos 2 meses, para me sinalizar que ela está com fome, aí eu acordava, pegava ela, dava mamar e ainda assim o que eu fazia? Acendia o abajur só para a gente se organizar. Eu tenho, inclusive, atrás da minha poltrona uma lumináriazinha. Então, eu acendi a lumináriazinha só pra gente se organizar. Quando ela entrava no peito, começava a mamar, eu apagava a luz. E aí, ela mamando, ela finalizava e dormia. Então, assim, eu acredito que a rotina também tenha muito disso. Você não acordar o bebê à noite faz parte de um conhecimento que você tem que ter também. Se você achar que o bebê deu uma resmungada ou deu uma chorada, ele já precisa de você, se você fizer isso, o que vai acontecer? Sempre que o bebê der uma resmungada e chorar, ele saber que você já vai lá pegar ele vai acostumar com isso. E outra coisa, às vezes o bebê não tá acordado, quando ele tá só resmungando, você que vai lá e acorda ele, sabe? Então isso é importante, é um conhecimento que a mãe tem que ter. It's all just in your head. Sleep a little longer. Concepção, carta convite. O seu filho está sendo bem querido, bem amado, desejado para vir a este mundo. A forma como ele virá nesse mundo, né? Se ele vai vir com amor, com tranquilidade, ou se ele vai vir num turbilhão com um monte de gente, com o médico interferindo. Como que o seu filho vai vir nesse mundo?
rotina da casa, energia da casa. E durante a sua gestação, preocupe-se. Uma das coisas que a Ana, minha professora de yoga, falava para mim: não veja coisas feias, isso atrapalha e influencia todo o seu emocional. Então, assim, filmes de guerra, filmes de terror, série, essas coisas, eu procurava assistir coisas bonitas, coisas que me trouxessem memórias e lembranças e sentimentos bons, que é tudo que eu gostaria de ter passado para ela na gestação. E eu acho que tudo isso funcionou. E concluindo também, o meu médico concordou com a minha teoria, tá? Então ele acha que não é sorte a Alice dormir bem, é um conjunto de ações, um conjunto de coisas que eu fiz, eu e meu marido, obviamente, né? Nós dois, que nós criamos, nós criamos a ambientação, nós fizemos ações que trouxeram a Alice dessa forma calma, tranquila e serena nesse mundo. Tá? Então eu gostaria de compartilhar essas dicas com vocês. Se você está gestante, ainda está em tempo, né? Se você já teve o seu bebê, talvez não teve essa boa experiência. Eu vi a Karina Bach esses dias dando uma dica de uma consultora do sono, caso você já tenha o seu bebê e não esteja tendo sucesso. Eu acredito que o sono do bebê influencia muito no psicológico da mãe, então talvez algumas mães tenham até essa questão do puerpério muito conturbada por conta do sono, porque não dormir realmente atrapalha muito. Eu acredito que sem dormir a mamãe fica muito atrapalhada, muito cansada e achando que talvez isso vai perdurar por muito tempo. E talvez até perdure por anos, porque eu estou num grupo de pós-parto que mães reclamam que os filhos que têm aí mais de 2 anos e ainda não dorme bem. Então, se você tem um filho que não dorme bem, se preocupe com isso, se preocupe em procurar alguém que possa te ajudar. A minha filha acorda também, ela não acorda chorando, isso é uma coisa muito interessante. Eu vou colocar um vídeo para vocês verem como que ela acorda linda. Ô neném do minhoca! Mas que jeito mais gostoso de acordar! Que jeito mais gostoso de acordar! Amor, tá tudo bem aí? Hã? Bom dia, mêsversariante do dia! Parabéns pra você nessa data querida! O ponto que eu acho bem interessante com o bebê, ele é uma pessoa. Então, eu vejo que às vezes algumas mães pegam o bebê pra lá e pra cá, vai limpar o nariz, enfia o cotonete, vai fazendo as coisas de qualquer jeito. Gente, ele é um bebê. Conversa com ele, explica pra ele o que você tá fazendo. Sempre que eu vou, sei lá, trocar a Alice, eu converso muito com ela. Filha, vamos colocar a blusinha que você não pode passar frio, sabe? É uma pessoa, ela não pode ser tratada como um objeto, pegar pra lá e pra cá. Eu acho que isso tudo influencia e atrapalha o psicológico do bebê. Vai fazer com que ela fique estressada, com que ela fique confusa, com que ela fique não tranquila com a pessoa que está lidando com ela. No caso, na maior parte do tempo, a mãe, o pai. Então eu sempre falo e oriento aqui em casa, meu marido, conversa com ela. Ela é uma pessoa, ela escuta e ela está entendendo tudo que a gente está falando. Então, a gente se preocupa também com o que a gente fala aqui dentro de casa e principalmente perto dela. A Alice acordou e eu acabei esquecendo de falar uma coisa bem importante em relação à rotina. Parte da rotina da Alice é um banho antes de dormir. Então, todo dia, se eu tiver que dar um banho só na Alice, eu opto pelo banho da noite. Ela já está acostumada. Tanto que se eu dou banho muito cedo nela, ela já acha que vai dormir e começa a ficar enjoadinha, querendo mamar. Então, eu dou sempre banho na hora que ela tem que dormir. Então, entre 7h30 e 9 da noite, ela toma um banho, já faz parte da rotina. Eu dou um banho bem quentinho que eu acho que relaxa ela. E tem dado super certo. Tanto ela já sabe que às vezes ela sai do peito acordada e eu coloco ela acordada na cama e ela dorme. Então, dorme sozinha, inclusive, nem sempre ela dorme no peito. Isso também eu fiz desde os 2 meses, mais ou menos, que às vezes ela acordava de madrugada e mamava e queria ficar acordada. Aí eu ficava com ela no colo, dormindo, até ela dormir. Daí eu falei, bom, eu vou mudar um pouquinho isso. Eu comecei a colocar ela de volta no berço acordada, apagava as luzes, ficava quietinha. E deu super certo, a Alice aprendeu a dormir sozinha no horarinho dela. Outra coisa é respeite a temperatura do lugar.
onde a criança está. A temperatura da criança funciona mais ou menos como a nossa. Então, se a gente estiver dormindo, estiver com frio, a gente acorda. Se tiver muito calor, a gente acorda suando. Onde eu moro é muito quente, então a Alice sua demais. Desde o começo eu não capoto ela, eu quase não usei macacão porque ela nasceu no verão. Então, se você coloca muita roupa, ela fica suando na cabecinha, então dorme mal também. E quando tá muito frio, o que eu faço? Eu coloco sempre meia no pé, um pijaminha quentinho, forro a cama dela com uma cobertinha e uma mantinha de microfibra, isso ajuda muito, ela dorme a noite inteira muito bem. Respeite também aquela restrição de alimentos que a gente não deve tomar no início da amamentação. Gente, é só nos 30, 40 primeiros dias, depois você vai poder voltando a comer normal. É um dia que ela não vai passar bem, é um dia que ela vai ficar estressada e você, mamãe, também. Provavelmente não vai dormir bem também. E aí tem que medicar, enfim. É meio complicado. Vai ser dias tensos, dias negros para vocês. Então, para tudo ajudar no sono, é um conjunto de coisas que a gente tem que fazer. A mamãe e o bebê. Você acha que é sorte, mãe? Eu não acho que é sorte. Eu tenho algumas teorias e depois de todas essas teorias que eu comentei com ele, ele concordou. Então eu acho que isso é um conjunto de ações que a gente pode fazer, que a gente pode melhorar sim a vida do bebê e a nossa vida. Então eu vou finalizar esse vídeo com essa experiência do soninho da Alice para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês aproveitem as dicas que eu dei aqui. E se você gostou, deixa o seu like. Um super beijo e eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais! Now I'm friends with the monster.